Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar todas as segundas e sextas-feiras, às 20 horas, pelos nossos canais do YouTube e também do Spotify. Se é a sua primeira vez aqui no canal, te convido a clicar aí no sininho, se inscreva, para que você seja notificado dos nossos próximos episódios. Se você gostar desse episódio, curta, deixe o seu comentário. E, se você julgar que esse episódio também é relevante a ponto de compartilhar com os seus colegas, empresários, conselheiros, fique à vontade. Seja muito bem-vindo. No nosso podcast Os Conselheiros, nós sempre trazemos empresários, executivos, conselheiros que têm uma história de vida profissional, pessoal, uma bagagem para compartilhar conosco. E daí nós podemos tirar insights, pílulas de sabedoria. A cada encontro aqui tem sido uma aula e eu espero que você aproveite mais esse episódio. Conosco hoje temos o privilégio de entrevistar, ou melhor, conversar com Sandra Mesquita. Sandra, seja muito bem-vinda. Olá, Marcelo, Simonato, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né, compartilhando aqui um pouco, né, como você mesmo disse, é um bate-papo para que a gente possa aí compartilhar um pouco da nossa trajetória, né, esperando que os nossos compartilhamentos possam levar, né, sem dúvida, alguma palavra e algum incentivo, né, e eu sempre acredito muito nisso, de que a gente aprende muito pelas experiências, né, em toda a minha vida sempre gostei de aprender com as experiências das pessoas com as quais eu tive, né, o privilégio de conviver. Então, eu me sinto honrada de estar aqui com vocês hoje. Que bom. E sinta-se realmente em casa. A Board Academy tem essa característica de acolher os seus board members, né? Inclusive você que está aqui nos assistindo, se por acaso você ainda não é um board member, né, conheça a Board Academy. A Board Academy, ela forma conselheiros e ajuda empresas na formação dos seus conselhos. Se você tem interesse pelo tema, nos procure. Você será muito bem recebido, assim como a Sandra, que já é de casa, né, Sandra? Sim. Eu, Farias, Eduardo, tanta gente te conhece muito bem, tem um bom relacionamento com você. E a ideia hoje da nossa conversa é justamente fazer com que o público geral, mais de 100 mil telespectadores no nosso canal do YouTube, possam também conhecer um pouquinho da Sandra, né? Possam eventualmente contratá-la para uma posição de conselho em suas empresas, né? Então, uma coisa que eu quero já te perguntar é o seguinte, esse sotaque, né? Já denuncia um pouco. Você não é de São Paulo, então eu queria que você contasse um pouco sobre a sua origem, né? Onde você nasceu, aonde você cresceu, primeiros passos ali, porque eu costumo dizer o seguinte, Sandra, existe a foto. Eu posso pegar o seu currículo agora, o seu LinkedIn e falar, a Sandra é conselheira, a Sandra é diretora, ou a Sandra é empresária, a Sandra é casada ou é solteira. Então, o verbo ser no presente. Mas para chegar nessa foto atual, existe uma história. E essa história faz parte de um filme. Então, vamos voltar um pouquinho esse filme, vamos rebobinar a fita, né, como dizia no passado, e voltar lá na origem. Nasceu aonde, como que era a estrutura familiar, decisão ali na adolescência para a primeira carreira, formação, né? E daí a gente caminha até chegar no que a Sandra é hoje. Não, perfeito, maravilha. Bom, realmente eu acho que o produto que eu sou hoje, né, é o produto desse meio todo com o qual eu tive a oportunidade de conviver, tanto pessoas, ambientes, como você mencionou, eu não sou paulista, sou de Minas, sou do interior de Minas, nasci numa cidade bem pequena, uma cidade chamada Tiros, que fica no Alto Paranaíba, uma cidade com 6 mil, 7 mil habitantes. Quem nasce nessa cidade é o quê? Tirense. Tirense. Eu pensei que era atirador. Tirador. Tirense, mas é uma cidade, assim, muito acolhedora, muito bacana. Toda a minha família é de lá, né? A família tanto dos meus pais como da minha mãe e do meu pai. A gente morou nessa cidade até 11 anos, até quando eu tinha 11 anos de idade. Qual que é a cidade de referência próxima? Patos de Minas, Patos de Minas, Uberlândia, é bem próximo, é naquela região ali. Você conhece Patos, né, que você comentou. Então, e hoje, atualmente, meus pais moram em Patos. Então, é uma cidade muito próxima de lá e eu, com 11 anos de idade, a gente se mudou para Patos, exatamente com o objetivo
a minha mãe preocupava com que a gente tivesse estudo, né? Um estudo melhor. E minha mãe era professora, ela ainda é professora, e ela teve uma importância assim, muito grande na minha trajetória como um todo. Eu era apaixonada desde nova, desde muito pequena. Eu via ela entre os cadernos, entre os livros, né? E eu era uma apaixonada pelas letras, pelo alfabeto. Eu falava, gente, eu preciso decodificar isso aí, eu quero aprender a ler, né? E eu tinha um desejo de ingressar na escola bem mais cedo, né? Eu queria já entrar na escola e ela montou uma escolinha para mim dentro de casa, Uau. né? E ela me alfabetizou, né? Então, os meus primeiros passos, né, de aprendizagem foi com a minha mãe. Ela me alfabetizou, eu entrei na escola já sabendo ler, escrever, e sempre tive muita facilidade. A minha mãe é professora de português e inglês, sempre tive muita facilidade com a língua. Você é né? filha única? Não, tenho mais um irmão. Então, sou eu e mais o meu irmão, que é mais novo do que eu, Eduardo. Ele é 4 anos mais novo do que eu. Então, eu cresci nesse ambiente, né, de muita... a minha mãe sempre batalhando, buscando, realmente. Ela dava aula, ela tinha 2 cargos, que a gente fala, dava aula de manhã e à tarde. Às vezes, à noite também, ela dava aula. Dava aula para o primário, depois ela foi, primeiro, segundo grau. E eu cresci neste ambiente, né, de muito aprendizado, né? E ela sempre me incentivou, de alguma forma me incentivava, e eu sempre fui aquela aluna, eu falo que até hoje, assim, muito dedicada, sabe? E eu, além de dedicada, né, e tinha o esforço, eu tinha uma facilidade, ainda tenho uma facilidade de aprendizado e colocar aquilo em prática. Óbvio que eu estudava, eu não era daqueles que só prestava atenção, não, eu tinha que estudar em casa. E estudava em casa, que eu gostava, não era difícil para mim. E até hoje eu gosto, né? Eu gosto de estudar, gosto de aprender, sou muito curiosa. E isso fez com que, no 3º ano do primário, eu fiz um concurso, participei de um concurso, que era um concurso para fazer uma redação a respeito do meio ambiente. E esse concurso era a nível municipal. Eu participei e fui muito incentivada também pela minha professora. Eu tive mulheres incríveis na minha trajetória. Isso aí é uma marca, né? Aí começou com a minha mãe, depois a minha professora, Dona Enilta, fantástica minha professora. Ela me incentivou muito e eu ganhei um prêmio de redação a nível municipal e depois... Logo depois, no 4º ano, eu fiz um outro concurso, porque aí foi uma mudança na cidade. A cidade de 7 mil habitantes. Uma menina de 9 anos ganha um prêmio. Né? E aquilo eu fui em Patos de Minas para receber o prêmio. Né? Então, foi uma mudança, né? Foi importante para as escolas, para a visibilidade da cidade, né? Da cidade. E eu fui muito incentivada a fazer um novo, que era a nível regional. E este seria recebido em Belo Horizonte, e para a capital. Então, você imagina, né? De novo, era uma mudança... Se você for falar isso para um jovem, talvez ele não tenha a dimensão do que é isso numa época que a gente está falando, talvez de 20 e poucos anos atrás, né? Onde tudo era mais difícil, não tinha internet, não tinha essas redes sociais. Sair de uma cidade pequenininha para algo grandioso na capital do estado é realmente muito relevante. Era muito relevante e foi bom você mencionar sobre isso, porque a gente vivia num ambiente que era tudo muito difícil, né? Assim, a gente não tinha pouquíssimas pessoas na cidade. Viagem de avião, imagina, isso é impensável para nosso nível social. Não tinha isso, né? Assim, a gente tinha... eu lembro que meu pai, ele é empresário local, né? Ele tinha um comércio, uma mercearia, não era um supermercado, a vendinha do senhor Olair. E tinha um coreto na praça e ele a vendinha dele ficava no coreto. Então, era o Olair do coreto. Então, você imagina, uma cidade pequena, 7 mil habitantes, uma praça, um coreto.
E ele era aquela figura, né? O Olaído Coreto e a Eremita, que era professora, né? Então, a minha mãe, por exemplo, ela foi uma das poucas privilegiadas, ela e as irmãs, que tiveram condição de estudar. Não era... as pessoas não tinham, elas iam para a roça, trabalhar na roça, né? E o pai dela levou ela para estudar em Patos. Então, ela teve um outro tipo de estudo, né? E ela tinha isso como... Ela tem até hoje como valor. Ela falou, olha, o que eu posso deixar para vocês é o estudo. Não tem outra coisa. E aquilo foi valor desde o princípio, né? E aí, com isso, eu tive... Fez o segundo concurso? Fiz o segundo concurso, passei, consegui também, né? Ganhei a nível regional e fui em Belo Horizonte para receber, né, o prêmio. E na época... Com a mãe junto, porque era com a mãe, né? junto, a professora junto. Conheci... esse segundo não era uma redação. Ele era uma resenha literária de um livro. E eu fui conhecer o autor do livro. E foi uma emoção, eu pequena, né, assim, uma criança, né, ter a oportunidade de falar no microfone, falar para várias pessoas, né, e receber esse prêmio, saiu no jornal, eu tenho até hoje, né, o jornal com tudo. Então isso foi uma mudança e assim, as pessoas me têm, né, assim, a Sandra, né, tem uma história, né, chega lá no grupo escolar, tem lá minha foto, né, então fui reconhecida, tem uma festa que eles fazem do Tirense Ausente todo ano. E eu fui reconhecida nessa festa como uma pessoa importante, mas, né, que morou em Tiros, que levou isso para né, com uma visibilidade. Nós não sabemos aonde cada episódio pode chegar, mas certamente você depois vai poder compartilhar o link desse nosso bate-papo com seus familiares e amigos. Então, acho que vale aqui um abraço, né, fraterno a toda a população de Tiros, que nesse momento está sendo homenageada, lembrada aqui pela Sandra. Eu também sou filho de mineiro, né, então também, acho que você nem sabia disso, né, mas a minha mãe, os meus avós são de Minas, ali da região de Conselheiro Pena. Ah, sim! Meu marido é de lá. É mesmo, olha aí, de repente é até primo, né? Então fica aqui o nosso abraço para toda a população de Minas, mais especialmente de Tiros, dessa cidade que trouxe para o mundo nossa querida Sandra. Que bacana, Simonato, que legal. Fico muito feliz de ter esse reconhecimento. Enfim, então Tiros, né, sem dúvida, né, todo mundo que está aí, que está nos assistindo, né, que vai ter oportunidade de assistir, podem ter certeza que faz parte da minha história, né? Foi aí que eu iniciei de fato a minha trajetória e sou que, né, tudo que eu conquistei, sem dúvida nenhuma, teve esse inicinho aí, esse pontapé aí pelos meus professores, né, a dona Enilta, todo mundo que me apoiou em todas as minhas etapas. Agora eu tô aqui ansioso. Começando, vou chamar de carreira, mas assim, começando primeiros passos meio que literários, na escrita, isso te levou para o desejo de formação no quê? Pois é, esse aí é um ponto. Eu tinha na minha cabeça que eu faria jornalismo, comunicação, e eu sempre tive essa tendência, né, de estar sempre comunicando. Eu era convidada para ser a líder da escola, líder de turma, representando e tal. Então eu falava... Escrevia bem. Escrevia bem. Então eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa nessa linha. E eu gostava muito, eu me interessava muito pelo mundo das comunicações e o jornalismo. Gostava, via as mulheres também ali na frente ali de um jornal nacional, achava as mulheres muito bem vestidas, né? E aquilo me chamava a atenção, eu falava, gente, eu acho que é por aí que eu vou. E aí, o caminho, né, dessa trajetória minha foi me levando para descobertas e decodificações, vamos dizer assim, que eu não imaginava. Quando eu mudei para Patos, fui estudar em Patos, e de lá eu fui realmente escolher qual curso que eu faria, eu me deparei, né, com o curso de tecnologia, e que eu já estava, de certa forma, buscando entender o que estava ali por trás das tecnologias, que era uma área que tinha um quê de mistério,
vamos dizer assim, naquela época principalmente, Até né? porque na época, qual era o nome? Processamento de dados? Processamento de dados. Isso é instigante, né? Instigante. Dados. Como é que é isso, né? E eu falava, gente, tem as interfaces. Aqui a gente praticamente convivia com interfaces. Por exemplo, eu era apaixonada com jogos. Tanto é que quando eu ganhei o meu segundo prêmio, eu comprei um Atari. Eu gostava dos jogos, né? E eu falava, gente, eu preciso entender um pouco como é que é. Como é que é fazer um jogo desse? Como é que funciona? E aquilo foi me dando uma curiosidade. Quando eu estava estudando, estava no segundo grau, eu fiz um cursinho, que era um cursinho de codificação, de aprender a desenvolver. Fiz o curso, era COBOL na época, uma linguagem de programação na época. Fiz esse curso e falei, gente, eu acho que é por aqui que eu vou. E na época, eu falei, gente, tinha pouquíssimas mulheres. Era mais homens. E eu falava, gente, poxa, isso aqui... Primeiro que isso daqui vai ser realmente o que vai... É uma visão de futuro. As coisas estão sendo, de alguma maneira, isso aqui vai, né, digitalizar as coisas, vai ter oportunidades. Eu sou de uma época que a gente fazia as apresentações ainda na faculdade, usando a transparência, aquilo, retroprojetor. A gente não sabia onde que iria dar a questão da tecnologia, mas aquilo me instigou a ponto de eu começar a pesquisar mais. Eu fiz esse curso, gostei, comecei a fazer algumas coisas pequenas com colegas mesmo de turma. Tinha um colega meu da turma que chama Fernando. A gente começou a fazer algumas coisas, alguns ensaios. E aí a gente começou a desenvolver algumas interfaces e eu fui escolher qual que seria o meu curso. Quando eu fui, meus pais queriam muito que eu fosse para Uberlândia, que é mais próximo. E eu falei, não, eu quero ir para Belo Horizonte, eu quero ir mais distante. Eu queria romper, de alguma forma, algumas amarras que eu acreditava que quando você é do interior, você vive ali sob... Lógico, os meus pais foram importantíssimos em toda a minha criação, mas eu queria, de alguma forma, romper com esse seio familiar ali de proteção e me ver como Sandra fora desse ambiente, né? E eu falei, não, eu quero ir para Belo Horizonte. E tinha um amigo que estava fazendo um curso de processamento de dados na faculdade Newton Paiva, de uma faculdade muito boa em Belo Horizonte. E eu falei, olha, eu vou tentar federal, né? E vou sair direto do segundo grau e já vou fazer prestar o vestibular. Prestei o vestibular. Na época eu não passei de imediato, mas eu fiz um cursinho de 6 meses e passei no vestibular na Newton Paiva, que era onde esse amigo meu tinha estudado, tinha feito a primeira turma, e ele já estava empregado e super bem. E eu falei, gente, e foi influência dele também. Comecei a fazer o curso e fui descobrindo realmente muita coisa como que eu poderia unir a minha capacidade de comunicação, vamos dizer assim, de escrita, com a habilidade tecnológica. E foi isso que foi me moldando realmente na minha carreira. Esta habilidade de juntar os dois mundos é o que me permitiu, por exemplo, ser responsável por uma área que fazia todo o contato com os clientes para entender as necessidades. Então, como eu sempre gostei de muita proximidade com as pessoas, eu falei, gente, e era um mundo. Querendo ou não, naquela época, principalmente, a tecnologia ficava... Não, a área de TI fica ali nos porões, né? Na garagem. É uma área totalmente suporte, né? Suporte. Helpdesk. Helpdesk, né? Então, e eu falei, olha, é uma oportunidade, porque eu não era aquela nerd de ficar só codificando e nem gostava de ficar só fazendo isso. Eu gostava, sim, de codificar, mas não era só isso. Eu queria ir além, né? Eu queria entender para que eu estava fazendo aquilo, né? Era entender a demanda, né? Vamos entender a necessidade, qual é o problema que a gente vai resolver, né? E aí, isso sempre me marcou muito. E aí, eu realmente foi isso que eu fiz e os meus primeiros passos, inclusive na minha vida profissional, começaram por aí. E você foi para Belo Horizonte, ainda ali
17, 18 anos, já foi morar sozinha? Foi para um... E já fui morar sozinha. Na época, eu comecei a dar uma olhada, e esse é um ponto interessante você falar sobre isso, porque a gente não tinha condições da minha mãe bancar o meu estudo fora, meus pais. E aí, na época, eu comecei a olhar e falei, gente, como é que vai ser e tudo. E a gente começou a olhar e realmente, olha, sozinha não vai ter jeito, o cursinho é caro, a faculdade é cara. E nós fomos olhando e tudo, a Uberlândia já está mais acessível. E aí eu fui olhando e falei, mas eu quero Belo Horizonte. E eu olhei e consegui uma república, que eram amigas próximas, consegui, vi que tinha uma possibilidade, né, de dividir ali. E a minha mãe, na época, ela estava já com 2 cargos e trabalhando né, como professora em Patos. E apareceu um projeto para ela que era a Sica. Não sei se você se lembra da Sica, que era daqueles molhos de tomate. Sim. Sica, que era do elefante e tal. Sim, acho que Turma da Mônica, não é isso? Isso. Com elefante. O elefante, né? Então, esta empresa estava indo, que hoje é Unilever, né? Ela estava indo para Patos, montar uma unidade lá. E ela precisava, ela divulgou, isso na televisão, divulgou, falou, não, a gente precisa de professores para alfabetizar a comunidade, as pessoas que nós estamos contratando. Era um trabalho, inclusive, com um lado social, né, de cunho social. E ela olhou para aquilo, eu não esqueço disso, ela olhou e estava passando na televisão. E a gente conversando sobre a possibilidade de eu vir para Belo Horizonte e tal. Ela olhou e falou assim, eu vou me candidatar e eu vou fazer parte desse projeto. E você vai estudar em Belo Horizonte. Ela falou dessa forma. E ela conseguiu. E o salário era ótimo. Era um projeto que tinha, sei lá, 2 anos. Que era o período que eu precisava para nem deslanchar, né, para deslanchar. E aí aconteceu, ela recebeu esse dinheiro, né? Ela teve a oportunidade de participar desse projeto. Eu fui, então, para Belo Horizonte. E em 6 meses, eu coloquei um objetivo para mim. Eu falei, em 6 meses, eu vou passar no vestibular e já vou estar estudando. E eu falei, eu quero fazer o processamento de dados na Newton Paiva, e tinha escolhido o local ainda. Vou fazer na Newton Paiva e vou começar a fazer um estágio. E, no máximo, sei lá, em 1 ano, eu vou estar me bancando, né? Porque eu precisava cuidar disso, porque ela não tinha esse projeto eternamente, né? Que ficaria mais tempo. E aí, com isso, foi isso que aconteceu. Eu fui, mudei para Belo Horizonte, passei em 6 meses, eu passei. E foi maravilhoso ver meu nome lá. Nossa, passei, comecei a estudar, fiz o meu primeiro estágio. Meu primeiro estágio foi na Caixa Econômica Federal, até por ajuda do meu tio, que na época era gerente. Hoje meu tio já faleceu, ele era gerente da Caixa Econômica Federal e ele me apoiou nesse estágio. Foi um estágio muito interessante, porque eu tive a oportunidade de ter um contato com o público. Eu fazia atendimento ao público para dúvidas de fundo de garantia e tal. Não era na área de tecnologia ainda. Mas aí apareceu no meio do estágio, eu estava fazendo o estágio e o dinheiro era muito curto, sabe? Era pouco. E aí apareceu uma oportunidade que era o seguinte, quem tiver interesse em trabalhar na digitação, naquela época tinha digitação, era muito forte, assim, a gente precisava digitar todos os formulários de fundo de garantia que vinham das empresas, digitava aquilo nos sistemas da Caixa. E aí falou, olha, quem quiser vai ter, abriu vaga noturno, e era um valor, tipo, quase que o dobro do que a gente ganhava para fazer um estágio de 6 horas. Trabalhava 4 horas à noite, de madrugada. E eu falei, poxa, que oportunidade. Além de tudo, ainda vou ter contato apesar de ser só digitação, mas já era um contato ali com o CPD, né? Eu estaria ali mais próximo. E aí eu fiz, fiquei fazendo esse processo durante um tempo, acho que uns 3 meses. Eu trabalhava de manhã, de 7 a 1. À tarde eu tinha um tempo ou para estudar ou para descansar um pouco, e tinha aula 7 horas.
Quando eu pegava essa tarefa aí adicional, eu passava a noite e ia direto para o trabalho. Mas eu descansava à tarde, né? E aí fiz isso, fiquei nesse formato durante um tempo e foi bom, foi importante para mim, até porque, apesar de eu ser muito dedicada, sempre fui dedicada aos estudos, eu também tinha um lado social forte. Eu gostava de participar das coisas, assim, sabe? De sair, e principalmente na faculdade, né? Eu estava descobrindo ali um ambiente. Sua independência? A minha independência, um ambiente, conhecendo as pessoas, né? Os colegas e era muito bacana. A gente teve uma convivência fantástica, foi um aprendizado muito legal. E aí depois eu me formei, então, e depois desse estágio da Caixa Econômica Federal, ainda estudando, eu fiz um estágio na Mannesmann, que é hoje o Valorec, uma empresa alemã, uma indústria, né? E nesse estágio eu tive já a oportunidade de trabalhar... Já foi um estágio na área. Na área. E aí era um estágio horário integral, aí já era diferente, eu ficava horário integral, o dia todo lá nesse estágio, foi um aprendizado muito legal, uma empresa, uma multinacional, né? Então, foi muito, muito bacana. Mas fiquei 2 anos nesse estágio, que era o que era permitido, e aí quando eu estava aproximando da minha formação, eu tive uma oportunidade de entrar numa empresa que era, naquela época, isso era 94. Nós estamos falando de 30 anos. Quase 30 anos. Né? Então, é um tempo... 29 anos. 29 anos. Então, em 94, eu estava me formando, e aí eu tive uma oportunidade de participar de um processo seletivo de uma empresa que estava iniciando suas operações. Era como se fosse uma startup mesmo, que estava selecionando pessoas que iriam aprender com eles, fazer um curso de programação na linguagem nova. Então, é como se fosse falar, olha, tem uma linguagem nova, como se fosse hoje. Você começar a trabalhar com Python da vida, uma linguagem nova para Java, Script, e para quem codificava uma linguagem que era só escrita, e de repente você tinha uma linguagem visual, que era, como que a gente fala, orientada a objetos. Então, você trabalhava com objetos, você trabalhava com um lado visual, e aí a chamada era para trabalhar com essa linguagem e desenvolver sistemas para a área da saúde. A área da saúde já estava na minha vida neste momento, e é muito interessante, porque era para desenvolver para fundos de pensão, para a parte toda de benefícios, e também para a parte de seguros e seguros de saúde também para empresas de fundos de pensão. E aí eu fui e participei desse processo de seleção, foi um processo várias etapas, e é como se fosse assim, na época, a empresa era, nossa, todo mundo queria passar nessa prova. E aí eu passei na prova e foi ótimo, e rapidamente eu cresci nessa empresa. E eu me tornei... formada? Já formada. Quer dizer, não voltou mais para Patos? Não tinha como, Simonato. Realmente, eu falei, gente, e assim, eu acho que... Foi uma decisão acertada pelo Horizonte. Foi. Era realmente a minha trajetória, né? O meu estilo de enxergar as coisas. Eu queria ver mais coisas. Lógico, adoro a minha cidade, adoro, sabe? Mas efetivamente aplicar todas essas oportunidades, sem dúvida, eu precisaria realmente de ter vivido isso. E aí eu fui para essa empresa, trabalhei lá durante uns 4 anos, e nesta empresa eu me tornei, tive meu primeiro cargo, vamos dizer assim, de liderança. Então eu comecei já a ser uma líder técnica, e eu acho que esta habilidade que eu comentei lá atrás, de facilidade, de lidar, de conversar e de aproximar, eu me tornei referência nos clientes. Então, em todas as implantações, eu que ia, né, como o ponto focal do cliente, fazia todo o entendimento, tinha um time técnico que trabalhava no desenvolvimento, então isso foi me distanciando da codificação. Eu conhecia, eu sabia, mas eu fui distanciando até porque eu estava nessa parte da liderança.
E aí eu fiquei nessa empresa durante esses 4 anos, e aí foi um outro ponto de virada, muito importante na minha carreira, que eu dei um salto aí bem no escuro. Foi uma oportunidade incrível que, na época, minha mãe também, uma amiga dela falou, olha, perguntou para minha mãe, sua filha mexe com esse negócio de tecnologia? Mexe com esse negócio de tecnologia? Sim, ela... Pois é, tem uma empresa. Tem uma empresa, não. A Telemig vai montar a operação do celular em Minas. E Não tinha celular até não então. tinha, não Tava no tinha. início. Isso era 97. Vai montar a operação celular e eles precisam de uma equipe que trabalha com tecnologia, porque eles vão precisar buscar os dados que estão na Telemig, jogar esses dados na nova operação de telefonia celular para iniciar efetivamente essa operação. E eles vão erguer novos sistemas. Então, eles precisam de pessoas com esta capacidade. Agora, é um projeto de 6 meses. Não é uma coisa, não é carteira assinada, é um projeto, seria como PJ. E naquela época, nossa... Telemig estatal, Estatal. quer dizer, não era um concurso público também, não era uma carreira... Não era. E esta operação celular estava sendo privatizada. Só que, nesse momento, ainda era uma spin-off da Telemig. Então, não tinha sido privatizado ainda. Então, não tinha concurso, eu ia entrar para um projeto de 6 meses. Projeto específico. Projeto específico. E aí, você imagina, mas não é possível. Você está numa empresa, você está com carteira assinada. Como que você vai... Isso, principalmente, né, a minha família, falando comigo... Numa época onde se considerava muito um único emprego por muito tempo, Por né? muito Se tempo. você falar isso hoje em dia, chovendo molhado. Exato. Faz sentido, é por projeto, trabalho 6 meses aqui, 1 ano ali, tá tudo certo. Mas há um tempo atrás, isso não era. Não era, exatamente. Não tinha esse... Ainda mais PJ, minha filha, você é CLT, como se diz, você está fichada. Como é que você vai tirar? Você está segura? Você tem uma segurança. Aí eu falava, gente, mas qual é a segurança? É uma ilusão, né? Segurança. CLT é uma grande ilusão de segurança. E eu já, naquele momento, eu falei, gente, eu tô no início da minha carreira. A hora de testar é agora. Tô no início. Poxa, uma coisa nova. Você tem, poxa, eu vou participar de um momento, de um início da operação celular no estado de Minas, que mudou a maneira da gente se comunicar, né? Eu acho que eu não tinha essa dimensão na época, mas eu sabia que era algo grande. O dia que eu fui fazer a entrevista, Simonato, lá, o prédio era lindo, era maravilhoso. E eu cheguei e subi e falei, gente, igual a minha mãe falou, eu vou trabalhar aqui. Eu falei, eu vou trabalhar aqui. Eu pus aquilo e falei, gente, é aqui que eu quero trabalhar. E a entrevista foi fantástica. O gerente da área, ele gostou de mim, assim, ele gostou e a conversa fluiu fácil. E ele falou, olha, inclusive eu já estou pensando em você para uma outra posição, porque eu preciso de uma liderança para conduzir a liderança técnica, para conduzir um time que trabalha numa área de tratamento da informação. Olha o nome, tratamento da informação. Isso é super importante, porque foi a minha entrada no mundo de dados. Eu falei, poxa, uma área que chama tratamento da informação, né? Aí, inclusive, o coordenador da área na época, hoje ele é doutor, ele é doutor nessa área de informação, na ciência da informação, chama Max. Ele e a Ana Cláudia são pessoas, hoje a Ana Cláudia mora aqui em São Paulo, e eles foram essenciais nessa minha entrada na área de dados, porque quando eu entrei, e aí eu passei na entrevista e tudo, e comecei a trabalhar lá. Mas não no cargo que inicialmente você imaginou que estava concorrendo. Eu já comecei numa liderança técnica, né? Mas ainda assim, ele falou comigo, olha, é temporário, porque a gente não sabe, vai privatizar, a gente não sabe como é que vai ser, a gente não pode prometer. Ele deixou isso bem claro. Mas eu falei, gente, não tem problema, não, vai dar certo. Vai dar certo, não tem como dar errado.
né? Eu pensava comigo, vai dar certo, muito positiva, né? E eu tenho esse lado. E eu falei, gente, eu vou me lançar a isso, e foi sensacional. Foi a melhor escolha que eu fiz, sem dúvida nenhuma. E, obviamente que eu sou muito grata à oportunidade que eu tive na empresa, na GSM. Não tenho... Foi maravilhoso também. Lá eu tive meus primeiros passos como profissional, né? Eles me moldaram. Eu tive uma exposição, né, à área de negócios. Eu saí ali... Porque uma coisa é você estar no estágio, a outra é você realmente estar sendo apresentada como uma profissional, né? Então, quando eu fui para essa oportunidade, então, na Telemig, foi quando, de fato, eu fiquei não só os 6 meses, mas eu fiquei 12 anos. Então, Privatizada já. privatizada. Então, ela foi privatizada, nos 6 meses eles já renovaram, e lá eu tive realmente toda a minha ascensão e toda a minha trajetória profissional, sem dúvida, foi fruto, né, de toda essa minha vivência neste ambiente, que era um celeiro de inovação. Eu falo que eu vivi uma startup. Naquela época, a gente vivia agilidade na veia. Quando a gente fala de agilidade, a gente trabalhava no formato que a gente diz hoje. A gente só usava outros termos, né? Então parece que a agilidade é algo novo. Cara, não, já se fazia, mas com outro nome. Com outro nome. A gente, Simonato, e era tão... isso a gente pode perguntar assim, uma empresa pequena, onde a gente tinha facilidade de falar com o diretor executivo, sempre que a gente precisasse. Como eu trabalhei nessa área de dados, eu gerava relatório diariamente, porque ele queria acompanhar como é que estavam as adesões. Era uma coisa nova, era um produto novo. Como é que estão as adesões? As pessoas estão comprando o celular? Eu levava, eu imprimia o relatório diariamente. Pegava, gerava o número, levava lá para ele. Diariamente chegava lá e mostrava os números e a gente já separava, né? Então a gente começou ali uma gestão data-driven, né? Que a gente fala hoje, orientada a dados, porque a gente pegava, acompanhava os números de perto. Aí a gente foi crescendo, eu me tornei a coordenadora da área de tratamento de informação. Depois, a gente cresceu, a gente criou uma solução, um data warehouse, uma solução de informações, realmente, que eu atendi a empresa como um todo, né? E foi muito interessante porque você participar desse movimento de mudança, efetivamente, na maneira de comunicar, porque tudo... por exemplo, o primeiro dia que eu trabalhei... Vamos lá, só dar um passinho aqui atrás. Tá. Antes do advento do celular ali, por volta de 96, 97, 98, para você ter uma linha fixa em casa ainda era uma dificuldade. Já era difícil de comprar, né? Lembra? Alugar. É. Exatamente. Então, assim, você imagina, 98, quando eu comecei lá em junho de 98. Eu lembro do meu primeiro dia. Eu já voltei para casa com um telefone celular. Uau. Falei, gente, e era um tijolão, grande assim, da Gradiente. E eu voltei para casa, eu estava no ônibus com aquele telefone. Falei, gente, e o pessoal olhava para mim assim, tipo, o que será isso? Como é que é? Então, quer dizer, eu participei desse movimento, né, dessa mudança de desmaterialização, né? A gente fala disso, né? Quando a gente fala de digitalização, a gente fala disso, de desmaterializar, né? Então, de certa forma, a gente começou a desmaterializar ali. O telefone fixo não tem mais. Não precisa disso. Agora é celular, você fala de onde você estiver. O próprio celular, no avanço dele, deixou de ser utilizado para ligações e funciona muito mais como um microcomputador. Microcomputador, porque você lembra que teve uma época que ele era grande, aí ele começou a diminuir, aí tinha o StarTAC, que era um da Motorola bem pequenininho, fininho. Então, e você passa por todos esses movimentos, e aí depois você começa os smartphones, né? Então, com o smartphone surgiu ali o BlackBerry, e a gente viu todos esses movimentos. E eu falo todos esses movimentos de uma Nokia lá no topo, depois queda. Uma Ericsson. A Motorola, a própria Motorola.
Dormiu no ponto. BlackBerry foi uma coisa louca que aconteceu, porque na época, eu me lembro que quando a gente começou a ter os smartphones, gente, todo mundo queria um BlackBerry. E aí, na época, só tinha direito ao BlackBerry os diretores. Falaram, nossa, gente, a gente tem que ter um BlackBerry. E aí eu tive... E era sinônimo de segurança. De segurança, status, e você envia seu e-mail, né? E aí eu acabei recebendo um, porque como eu trabalhava com os números, com os dados, e a gente precisava entregar, e eles queriam, eu quero os dados aqui. E era chique você receber os dados aqui no telefone, né? Então a gente já mandava, ó, então você vai precisar de um BlackBerry, a gente tinha um na área e que a gente acompanhava. Então era muito bacana. E eu lembro muito bem da interface, né? Que você tinha que ficar ali digitando e tudo. Aquilo foi uma dificuldade no início, né? Porque ele era muito pequenininho. Tinha uma canetinha. Tinha uma canetinha. E aí eu me lembro da época que... Foi 2007 que foi lançado o iPhone. E aí naquela época eu lembro de ter realmente o pessoal da BlackBerry aí, eu acho que o CEO da BlackBerry, falando o seguinte, olha, eu duvido que alguém vai querer largar aqui o teclado para ficar só usando touch. Eu duvido. É uma frase bem icônica de que ele falou, eu duvido que isso vai acontecer. E a gente que estava ali, porque a gente viu os telefones pequenos, depois crescendo, e a gente ficou observando aquele movimento, mas a gente percebia que alguma coisa iria mudar, né? E realmente, gente, foi uma mudança tão grande e que rapidamente a gente mudou, assim, aquilo que a gente vendia, que a maior parte da nossa receita estava nos aparelhos que tinham todos, né? A composição do nosso market share era dos aparelhos que Nokia, Motorola, de repente virou de uma maneira... É como se assim, foi reduzindo, chegou em 2010, acho que já tinham desaparecido. Então, assim, foi uma mudança radical em muito pouco tempo. Exato. Estamos falando de um universo de 10 anos. De 10 anos, é muito pouco tempo, né? Então você pegou, para a gente resumir essa etapa, você pegou nessa spin-off da Telemig o início da era do celular, dos modelos tijolão, até um BlackBerry e já passando para o início do smartphone. Foi essa fase que você pegou. E com o boom da internet. Sim, a internet vindo porque nesse momento bem lembrado, a gente ainda tinha uma dificuldade, que era eu tenho um aparelho, mas para o smartphone, que foi a última geração, digamos, funcionar bem, dependia de internet. Dependia de internet. Porque senão ele seria só mais um celular fazendo ligação. Exatamente. Tirando uma foto, enfim, mas o advento da internet acoplado a esse smartphone é que faz ele se tornar o que ele é hoje. Faz se tornar o que é hoje. E com toda essa possibilidade, essa gama de serviços. Então, teve uma fase, não sei se você vai se lembrar, que a gente rentabilizava, as operadoras viviam um momento sensacional, porque a gente rentabilizava um ringtone que você baixava no seu celular. É verdade, tinha isso mesmo. Ringtone, uma música... Você rentabilizava, isso era serviço, a gente chamava de serviço Z, que eram serviços baseados na internet. Então, a gente vivenciou isso tudo. Então, a receita de telecom era fantástica, né? Então, você tinha ali uma composição, não só nos serviços de voz, como nos serviços Z, que eram serviços baseados na internet. Agora, deixa eu fazer um parênteses. 12 anos, como que foi o nome dessa empresa depois da spin-off? Telemig Celular. Telemig Celular. Telemig Celular. Que era privada. Isso, privada. 12 anos. Nesses 12 anos, casou, não casou, teve filhos, como é que foi isso? Maravilhoso. Casei com o Fabrício. Fabrício eu conheci na Telemig Celular, então a Telemig Celular foi um ambiente assim ótimo, porque além de tudo conheci meu marido lá. E foi realmente grandes encontros, vamos dizer assim, né? A gente ficava muito tempo na empresa, né? Então, acaba que você conhece ali. Conhecemos lá e nos casamos em 2005. Tive meu primeiro filho em 2008, que é o Gabriel. Gabriel hoje tem 15 anos. E
foi muito bacana, porque quando quando eu estava na minha licença maternidade, veio o processo de aquisição da Telemig celular pela Vivo, telefônica. Então, a Telemig não iria existir mais e se transformou em Vivo, né? Quando eu voltei da minha licença maternidade, era outra empresa. Outra empresa. Né? E é uma coisa tão interessante, porque foi um momento que eu tive também, aí foi uma outra virada da minha trajetória, né? Então, são escolhas, né, que você vai fazendo. E foi fantástico eu ter saído para a maternidade, foi no momento certo, e eu já queria muito. E quando eu voltei, eu recebi também uma oportunidade, eu até estava achando, não, agora, né, eles já devem estar, tudo já está indo para São Paulo, porque fazendo todo o processo de integração. Eu já tinha passado por um processo de integração estando na Telemig. A gente tinha comprado uma operação que era da Amazônia Celular, em Belém. Então, a gente foi lá, assumiu, né, levou, algumas pessoas foram. E eu vendo o movimento, acompanhando de longe, enquanto eu estava de licença maternidade, vários amigos já se mudando para São Paulo, outros não aceitei ir. Aquele movimento. Aí, quando eu voltei, e meu marido também trabalhava lá. Aí ele falou, você vai ver que está tudo diferente. Falei, então vamos ver como é que vai ser e tudo. Voltei, foi quando eu recebi. Eu vi que tinha oportunidade, vim em São Paulo para participar de reuniões. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo para participar das reuniões, eles falaram comigo, olha, nós precisamos que você, nesse momento que a gente está fazendo toda a integração, a gente precisa que você venha toda semana. Para que a gente possa fazer toda essa passagem, né, essa transição. Aí eu falei assim, olha, eu acabei de ter um filho, né, e eu estou amamentando, eu estava amamentando ainda, né. Falei, então, não tem essa possibilidade de eu vir toda semana, né, e fica complicado. E aí eu lembro que eles falaram, olha, então você escolhe alguém do seu time que possa fazer, né, essa vinda. E eu escolhi uma pessoa, as pessoas começaram a vir, e eu vinha de vez em quando, eu vinha no mesmo dia e voltava. Tipo, sei lá, uma vez por semana eu vinha um dia e voltava no mesmo dia. Porque aí eu amamentava de manhã, vinha, trabalhava e voltava e chegava à noite e amamentava. Porque eu não queria abrir mão disso. Fiquei nesse tempo, e aí você vê que eu sempre tento equilibrar isso, sabe, Simonato, assim, eu não tive, pela maternidade, eu não tive que abandonar o meu trabalho. E nem pelo meu trabalho eu tive que abandonar a maternidade. Isso que você está falando é muito importante, né? Nós estávamos alguns dias atrás aqui na Board Academy refletindo, né? Às vezes algumas board members mulheres, né, trazem a seguinte questão, poxa, ainda tem poucas conselheiras. A gente fala, é verdade. Mas a conselheira é reflexo de ainda termos poucas executivas, proporcionalmente em relação aos homens. É verdade. Né? Então, para a gente resolver a questão de conselho com mais mulheres, nós temos que dar um passo atrás e resolver a questão de mulheres em cadeiras executivas. Verdade. Esse é o fato. Só que você traz aqui um ponto super importante, que é, seja no casamento, né, como na gravidez, na maternidade e criação de filhos, esse equilíbrio entre vida profissional e a maternidade, a ser esposa, a dona do lar, enfim, é muito difícil, né? E você é uma pessoa que conseguiu equilibrar esses dois pontos. Então, assim, em primeiro lugar, quero te parabenizar por isso. Obrigada. Né? E que você sirva aqui para as nossas telespectadoras que estão aí lutando, talvez para buscar uma carreira executiva, né? Também encontrar o seu lugar e ter esse dilema entre ser mãe, ser esposa, cuidar de um lar. Dá para fazer. Dá. É difícil? É difícil. Mas se a Sandra conseguiu, se outras tantas mulheres conseguiram, se você se planejar, se organizar, também dá, né, Sandra? Eu acho que é por aí, sabe, Simonato? Assim, você tem que se planejar e ter um marido que acompanha. Isso que eu ia comentar, assim, porque ele realmente, assim, nós nunca tivemos aquela coisa assim, meu marido me ajuda. Não, somos nós, né? Não é ele que me ajuda,
né? Assim, É um casal, nós somos um casal agora. somos um casal e a gente. Assim, ele sempre me apoiou muito. Na época que eu viajava nesse bate-volta, nossa, ele me esperava no aeroporto, porque eu vinha assim, desesperado para chegar no horário para o Gabriel, né, conseguir se alimentar. Então é possível, né? E eu não achava. é, Além de tudo, eu acho que tem uma coisa que está muito na cabeça da gente também, sabe? Assim, que muita gente fala, porque quando nasce uma mãe, nasce a culpa. É, eu não me sentia assim, sabe? Assim, eu falei, gente, não, é o que eu gosto, né? Eu gosto de trabalhar. Não é chato para mim sair. E eu não estou deixando o Gabriel para. Não estou deixando ele para trás, não é isso. Né? Eu não sentia que eu estava abandonando meu filho, não. Né? Então, acho que tem isso, né? Você estar bem com você, trabalhar isso com você, trabalhar seu coração. Né? E tudo são fases, né? Não significa que esse ano que tá puxado, difícil, que o ano que vem vai ser igual, ou que a vida inteira será assim. Isso, exato. Né? Assim, é uma fase, é lógico, quando eles estão mais novos, eles dão mais trabalho, eu não tenho dúvida. A demanda é maior. É né? maior. Mas, assim, graças a Deus, o Gabriel dormia a noite inteira desde o princípio, sabe? Assim, isso também acho que foi uma bênção para mim, porque ele tinha... Ele sempre foi uma criança tranquila, vamos dizer assim. Enfim, e aí eu tive, então, né, durante o meu período, né, de pós-maternidade, recebi nesse processo de fusão e aquisição da Telemig, eu tive uma proposta para me mudar para São Paulo. E foi uma proposta conjunta, meu marido também trabalhava na Vivo. E na época, e a gente recebeu uma proposta conjunta, a gente teria, inclusive, apoio financeiro para moradia. E eu falei, poxa, morar em São Paulo, morando próximo do trabalho, morando num local que a gente, né, acha que tá bacana para trabalhar na Vivo, poxa, é muito bacana. Sem dúvida. Né? E o Gabriel estava com 1 ano e 3 meses. Viemos para São Paulo e moramos aqui, ficamos morando aqui 1 ano e meio. Foi uma experiência incrível. Eu acho que eu precisava dessa experiência, então foi de novo. Aquilo que eu falo, né, de romper aqueles momentos, romper aquela proteção. Querendo ou não, Simonato, eu já estava há 12 anos na mesma empresa, né, e conhecida. Eu era conhecida, a Sandra do BI, a Sandra da área de dados. E, de certa forma, as pessoas tinham também, similar ao que eu vivia na minha casa, né, meus pais, eu tinha as minhas gestoras, que são mulheres incríveis, super determinadas, e que eu vi também, olha, é interessante, sempre mulheres, né? Nessa trajetória, então mulheres na área de tecnologia, a Esther e a Simone, as duas foram essenciais na minha carreira, elas que me deram as oportunidades que eu tive, mas eu precisava romper aquilo ali também. Eu estava num mundo conhecido, né? E eu falei, gente, eu quero me ver... Perigosa zona de conforto. Total. E eu falei, eu quero me ver fora disso, eu quero me ver numa cidade, uma capital. Né? De novo, eu saí de Tiros, né? Fui para Patos, de Patos fui para Belo Horizonte para São Paulo. E aí moramos aqui, foi um ano, foi difícil, não vou falar com você que foi fácil, porque a gente com esse jeitinho mineiro, né? De estar habituado com a casa cheia, amigos, parentes, moro próxima da casa do meu irmão. Então, eu senti muito essa falta, assim, das pessoas, mas profissionalmente foi muito bom, foi bem prazeroso, e foi também um rompimento aí de várias questões dessa rede de proteção, com dificuldades, óbvio, mas de muito aprendizado, né? Fiquei esse 1 ano e meio e aí foi quando eu resolvi mudar de setor. E eu queria também voltar para Belo Horizonte, era um desejo meu voltar para Belo Horizonte também por causa da família. Voltei para trabalhar, comecei a trabalhar na Fiat, e na Fiat... então aí você sai, eu saio de Telecom. Seu marido continua? Ele continuou aqui em São Paulo, Tá. E eu falei, olha, era uma oportunidade tão bacana e de um colega
que trabalha na Fiat até hoje, ele hoje Stellantis, tinha uma oportunidade que eles estavam montando a área de dados da Fiat América Latina e eles estavam buscando pessoas que tinham experiência e tinham experiência inclusive fora. Então, querendo ou não, o fato de eu estar em São Paulo foi uma coisa interessante, valorizou meu passe, vamos dizer assim, né? Porque eu estava aqui, eu estava tendo acesso a novas tecnologias. Aqui, né, a gente acaba tendo acesso a outras tecnologias e a Vivo, 40 milhões de clientes, uma empresa, né, poxa, de muita relevância. Então, essa minha mudança, ela foi importante para alçar esse novo voo, de mudar de segmento, né, que também eu pensava, gente, ótimo, e agora, né? O que mais? E na época já começava-se a falar do carro conectado. Então, A gente está falando em que ano isso? isso foi 2010. 2010. Eu lembro do carro conectado nos Estados Unidos em 2008, que para mim foi uma coisa assim, uma coisa boba, né? Eu aluguei um carro nos Estados Unidos e do carro eu já conseguia falar com a Allgreens para fazer compra de medicamento e só passar num drive-thru para pegar. Exato. E, olha, que legal isso aqui. É isso aí. Isso aí. Foi quando começou, quer dizer, aqui, mais ou menos em 2010, óbvio que já... Chega com um pouco de atraso. E aí já começando a falar sobre isso, e eu falei, gente, olha que bacana, um conhecimento na área de dados, um conhecimento em telecom, que se aplica a tudo, porque é a maneira como que a gente se comunica, o celular e o carro, tudo a ver, e vai eu, então, assumir a posição de líder da área de dados América Latina. E para mim, também seria, poxa, agora é uma multinacional, né? Lógico, a Vivo também, né? Era uma multinacional, mas naquele momento, talvez hoje já não seja assim, mas naquele momento, ainda a indústria automobilística muito forte. Tava no auge. E a Vivo chegando no Brasil ainda, de certa forma. Hoje, talvez essas forças já são diferentes. Já são diferentes, E aí a gente teve foi um momento, assim, muito bacana, que, como você menciona, né, um momento que estava a indústria automobilística numa fase muito efervescente. E eu achei aquilo fantástico, trabalhar com carro, produto tangível, né? Mas você teve 2 desafios, né? O desafio de uma nova empresa, colegas, enfim, trabalho, e o desafio de uma certa separação física do maridão. Exato. Foi. Não foi fácil, porque eu voltei com o Gabriel, ele ficou. E ele que ficava fazendo o ida. E ele ficava indo e voltando. E aí ele ficou nessa, ficou em ponte aérea 6 meses, que aí ele queria sentir, mas ele falou, vamos sentir como é que vai ser a sua adaptação, porque, como você mesmo mencionou, uma cultura muito diferente. Se trabalhar numa indústria, né? Não, é totalmente diferente, né? Assim, e aí, como você mencionou também, lá eu não era a Sandra do BI. Não, lá eu era... Construiu uma nova reputação. As pessoas não me conheciam. Eu cheguei lá, né? Assim, não me conheciam. Obviamente tinha esse colega, o André, que hoje ele é CIO da Stellantis. Ele foi essencial, porque ele, vamos dizer assim, ele olhou e viu a oportunidade e falou, a Sandra encaixa aqui, e me convidou. Mas sem dúvida que isso não era suficiente, eu tinha que chegar e dar resultado, né? Mas foi uma época muito, 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 muito de muito crescimento. Mais uma vez, encontro também com uma mulher muito forte, que foi minha par, Cristiane Campos, que hoje está morando, se não me engano, eu acho que ela está em Singapura ou Tailândia, está como CFO de uma empresa do grupo, né, trabalhando com as ligações. E tá super, Quanto tempo bem. você ficou lá? Eu fiquei 4 anos. Fiquei 4 anos. Estamos chegando perto de 2015. 2015. Não, como é que é? 2000 e... aí eu fiquei até 2014, foi quando eu fui para Unimed BH.
E como é que foi a minha passagem, né? Foi outra passagem importante, porque eu saí completamente da indústria que eu estava, né? E telecom, depois fui para a indústria automobilística, que tinha uma relação muito forte com o telecom. E aí, como que foi a minha chegada na área da saúde, que, de certa forma, eu estou até hoje, né? Que a área da saúde é uma área incrível. Eles estavam buscando uma pessoa na área da saúde que não fosse da área da saúde, mas que tivesse uma boa conversa entre TI e negócio. O que eles queriam? Olha, a gente quer facilitar essa conversa. A conversa está muito difícil. A tecnologia fala que entrega tudo, mas a gente não está vendo essa entrega. Nós estamos precisando enxergar, né, melhor, para que eles entendam melhor o que é que está sendo pedido. E foi aí que eu tive a oportunidade, então, de assumir essa gerência de operações. Foi quando, então, eu fui para a área da saúde e foi lá que eu participei, efetivamente, eu entrei na Unimed BH, conduzindo aí o projeto de transformação digital da Unimed BH, fazendo o consultório online evitar de se preencher uma guia de autorização em papel e começar a usar o sistema para poder autorizar, né? Então, tudo isso dando maior facilidade para o cliente e maior segurança para a operadora, né? Então, e aí eu saí realmente da área de TI, porque aí eu fui para o negócio. E aí muitas pessoas me perguntaram, mas como é que você fez isso? Porque tem muita gente que tem muito interesse, né? Está na área de tecnologia e tem muito desejo de migrar para o negócio, para sentir também um pouco. E a mudança de visão, a perspectiva é outra, né? E eu falei, gente, a oportunidade ela foi exatamente por causa dessa minha facilidade de aproximar das áreas. Então, assim, o meu conhecimento de tecnologia, ele foi importante para eu assumir essa área de negócio, porque era isso que eles queriam. Eles queriam alguém que facilitasse a conversa com a tecnologia. Então, era alguém que conversava de negócio e que, de certa forma, é o que eu acho. Eu acho que a pessoa que é de tecnologia, é o que eu acho que precisa, né? A pessoa é de tecnologia, mas ela tem que conversar a língua do negócio. Eu vou pegar um né? parênteses nisso que você está falando para trazer aqui para os nossos conselheiros e conselheiras um insight importante. O que a Sandra falou? O pessoal da área de tecnologia precisa falar com negócios, falar a linguagem de quem está lá na ponta, né? Porque de repente a tecnologia está achando que está entregando e o cliente final está falando assim, mas não é isso que eu quero. Isso. Né? Você como conselheiro e conselheira, você está falando a linguagem do empresário para o qual você está aconselhando? Pensa nisso. Será que com os nossos termos técnicos, com toda a nossa bagagem, background, experiência, a gente está conseguindo nivelar a nossa comunicação? A gente está tendo empatia por aquele senhor fundador de uma empresa que talvez não tenha nem tanto estudo como você, talvez ainda fale um português errado. E aí você está ali buscando nos seus jargões técnicos, palavras em inglês, enfim, e não está conectando. Como é importante, né, Sandra? A questão da conexão, de ser ponte e não parede. Né? E eu acho que você realmente traz em toda a sua fala essa expertise que não é algo que você estudou. É um dom, é talento seu, é natural. Você falou uma coisa que você sabe, Simona, talvez, e foi bom você tocar nesse assunto, porque eu acho que isso tem a ver com a mudança também que eu tomei a decisão de fazer, de ingressar nessa trajetória do conselho, sabe, assim, acho que tem a ver com isso, assim, como tudo, e eu sou muito dessa visão de sempre dar um passo, não dar um passo além das minhas pernas, então eu vou ali, deixa eu sentir, vou sentindo, eu vou mirando, né? É como minha mãe lá, olhou lá na televisão e falou, eu vou, tá bom, o que eu vou fazer para chegar lá, né? Então, eu acho que tem a ver, tá? Com essa facilidade de transitar por diversos, né? Comunicar e conseguir efetivamente entender o outro lado e não simplesmente entregar um tanto de coisa, entregar framework, entregar tecnologia por entregar. Né? Não, deixa eu entender primeiro,
né? Deixa eu entender onde que está a dor. Porque o que eu percebo até hoje, que tem muito isso. A gente tem uma ansiedade. Às vezes a área de tecnologia está entregando muito mesmo. Mas às vezes ela está entregando uma coisa que não está realmente endereçando a principal dor. Nós tivemos aqui nesse podcast há um tempo atrás, nosso querido David Beach, Sim, conheço. especialista em tecnologia, você conhece muito bem. E ele usou uma frase, eu talvez não consiga replicar a frase exata que ele trouxe, mas é algo no seguinte sentido. Não adianta você tentar usar a tecnologia para aprimorar uma atividade ou um processo que, na verdade, não deveria nem existir. E, às vezes, quem é muito técnico pensa nisso, em como fazer aquilo da melhor forma possível, quando, na verdade, é que o negócio, que é a solução do problema pode ser não precisar ter mais aquilo. Não ter mais aquilo, exatamente. E passa por aí, né? É você começar a enxergar o que aí tem a ver com eficiência, tem a ver com entregar talvez uma experiência melhor, né? Vou fazer a melhor impressora, mas, cara, eu não quero mais imprimir. Tipo isso. Esse caso, né? Para que eu vou entrar com a guia? Eu não quero mais entrar com essa guia desse jeito, eu quero só que o cliente saia com um número e ele vai consumir isso onde ele quiser. Sandra, né? me ajuda com isso. Nós precisamos melhorar a hotelaria nesse sentido. Eu não consigo entender ainda chegar no check-in de um hotel, numa recepção e ter que preencher um formulário com uma caneta. Para quê? É a mesma coisa. Para que você preenche? Já está autorizado. Você vai num hotel 5 estrelas, num resort, e você ainda preenche. Como é que pode um negócio desse? Você falou tudo. Não tem necessidade. O digital está aí para isso. Um desafio para quem está nos assistindo, hein? Ó, um business aqui. Resolver o problema dos hotéis com esse check-in, esse formulário preenchido. Não é possível, alguém tem que resolver isso de uma vez por todas. Vamos direto, né? Chegar... E é isso aí, facilitar a vida do cliente. Não é? Tirar as etapas, tirar os intermediários, né? Tirar os intermediários que não estão agregando valor. Foi bom você falar nisso, porque quando a gente pensa na empresa, né? Vamos automatizar, vamos robotizar. As pessoas pensam assim, não, mas se fizer isso eu vou perder o emprego. Não, você vai fazer uma coisa mais inteligente. Isso. Aquilo que é rotineiro precisa ser automatizado, é trabalho burro. Vamos deixar a tecnologia nos ajudar nesse sentido. A tecnologia nos ajudar. Para que a gente tenha mais tempo para pensar, para construir, sonhar, planejar, fazer novas coisas. Sandra, a gente está conversando há mais de 1 hora, né? E eu queria aqui, de uma forma mais resumida, saber o seguinte, depois da Unimed, como é que foi a trajetória, então, até chegar ao momento atual? Perfeito. Então, depois da Unimed, quando eu tive a primeira oportunidade de assumir um cargo executivo, de fato, me tornei diretora de operações numa empresa também, numa operadora, que era a segunda operadora de Minas Gerais. Toda essa bagagem de aprendizado na área da saúde que eu tive na Unimed, sem dúvida nenhuma, foi condição para que eu me desse as credenciais para assumir esse cargo. Foi um desafio incrível, porque eu fiquei responsável por toda a área de operações, incluindo atendimento ao cliente, tanto físico como presencial. Estar sentada numa cadeira de diretoria onde muda-se muito a visão, né? Não era mais aquela pessoa como gerente que estava ali pegando na mão da equipe para executar, né? Então, eu estava ali, eu precisava, vamos dizer assim, articular com os meus pares, né? Sempre fui muito próxima da equipe, então não fui diretora que ficava fechada nas portas da sua sala, era muito próxima do time, isso é valor para mim. Depois disso, continuei na área da saúde, fui assumir a diretoria de negócios também numa empresa do grupo Apvida, que se chama Maida Health. Lá eu tive a oportunidade também de desenvolver sistemas com o uso de inteligência artificial também para a área da saúde. Foi muito, muito bacana, foi uma outra experiência, porque eu estava do lado de fornecedor, uma outra estar como cliente, agora estando como fornecedor. E durante esse período, né, que eu já tenho 6 anos que eu estava na vida, vamos dizer assim, executiva de fato, né, como C-Level, eu comecei a ter uma visão que
eu estava me distanciando daquilo que eu efetivamente gostaria de fazer, né? Eu comecei a perceber que minha agenda estava muito mais sendo tomada por questões corporativas ali que não estavam ou agregando à empresa ou agregando para mim. E eu falei, olha, eu quero começar a planejar uma mudança na minha carreira. Então, o que eu estou vivendo agora é fruto deste plano. Eu me planejei para fazer isso. Eu saí em abril desse ano. Foi quando eu conheci a Board. Eu conheci a Board mais ou menos em janeiro. Eu conheci até antes. A Board, sem dúvida nenhuma, foi assim, uma porta, vamos dizer assim, de uma oportunidade que eu vi. Eu estava ainda buscando alguns caminhos. A consultoria, por exemplo, é uma delas, e eu estou também atuando como consultora, como professora também. Nesse meio tempo também eu fiz um mestrado e acabei não comentando sobre isso, mas eu também queria me experimentar na sala de aula, assim, como a minha mãe, né? Como eu via minha mãe fazendo isso, e foi muito bom, porque eu estou me experimentando em novas frentes, né? Eu fiz 50 anos esse ano, e eu estou tendo uma oportunidade de me experimentar em outros lugares, que eu falei, gente, é sensacional. Então, minha trajetória agora, essa jornada que eu comecei no Conselho, já com a Board em janeiro, eu comecei a selar e aproximar ainda mais, que a gente começa, né? Pus o pezinho, fui sentindo como que era. Abril, eu saio então, porque eu falei, olha, eu realmente preciso tomar alguma decisão, não dá para ficar conduzindo as duas coisas. E aí eu tomei essa decisão, saí em abril. Em agosto, né, como você sabe, eu já assumi meu primeiro conselho, né, tive a oportunidade aí, eu acho que também por intermédio de vocês aqui, pelo apoio de todo esse trabalho que a gente vem fazendo de formação. Eu também me preparei bastante. Bom, Sandra, quero, em primeiro lugar, parabenizar você, não só pela carreira, mas pela sua história de vida pessoal e profissional, como mãe, como esposa, os desafios que você enfrentou e tem enfrentado, né? A gente sabe, valoriza muito. Eu sou também casado e valorizo muito o trabalho da minha esposa, e tenho certeza que todas as mulheres aqui que ouviram a sua história, especialmente, se identificaram muito com ela, porque sabem o desafio que é ser uma mãe, uma esposa, também enfrentar os desafios de uma carreira executiva como você bem enfrentou. Então, parabéns por tudo isso que você construiu até aqui. E obrigado pela confiança em nós aqui da Board Academy, em nome de Farias e de toda a equipe aqui da Board Academy. É um privilégio para a gente ter você como uma das nossas board members, super engajada. E a prova está aí, né? Como eu não precisei nem perguntar, você mesmo disse. Pessoal, entrou na Board Academy em janeiro. Em abril toma uma decisão, um passo de fé em deixar a carreira executiva para se focar no mundo do conselho. Em agosto, consegue o primeiro conselho, já está aí discutindo outros 2. Isso pode acontecer com você também. A Board Academy não promete colocar ninguém numa vaga de conselho. O que a gente promete é te apoiar, é te ajudar, é te formar e te dar um contexto, um ecossistema de conselheiros, de amigos, porque é isso que nós somos no final das contas. Somos mais de 2.000 board members que buscam se ajudar, porque a carreira de conselheiro não é uma carreira solitária. Conselho é formado por conselheiros. E estes conselheiros, Sandra, num conselho buscam o quê? Ajudar um empresário, um CEO, uma empresa a se perpetuar, a passar pelo processo de sucessão, de profissionalização. Então, uma carreira muito nobre. E nós temos encontrado pessoas como você, que vêm nesse propósito, uma forma de ajudar empresas, empresários a gerarem riqueza, sim, mas a gerarem também empregos, movimentar a economia e, por que não dizer, ajudar o nosso país. Perfeito. Então, muito obrigado por tudo isso. Caminhando aqui para o nosso final, a gente costuma fazer 2 perguntas, né? E eu estou vendo que está na mesa aqui um livro e uma delas tem conexão com isso. Eu queria saber o que você está lendo ou leu, um filme, uma série, enfim, algo que você possa nos recomendar. Maravilha. Bom, também tenho que agradecer. Obrigada aí mais uma vez aí pela oportunidade. Falando de livro, eu trouxe aqui esse livro. É um livro que eu tive a oportunidade de... Posso ir?
A nossa equipe técnica está pedindo para você mostrar o livro. Vira ele para a câmera aqui, olha aí. Como que é o nome do livro? Mulheres na Tecnologia. Eu tive a oportunidade, então, de atuar nesse livro como coautora. Então, aqui eu trago um pouco dessa história, né, a respeito de toda essa minha trajetória. E foi muito legal participar Olha, desse... vou falar uma coisa, o livro tá meio grosso. Tá meio hein? grosso. São muitas mulheres? São 23 mulheres. Fantástico. 23 mulheres. Então, a gente se uniu a essa causa de trazer realmente quais os desafios que nós enfrentamos, seja esse de maternidade, seja a gente realmente estar numa cadeira executiva na área de tecnologia, que não é fácil. E tem histórias bacanas aqui, um pouco do que eu trouxe aqui está aqui nesse livro. Então, eu só queria fazer essa recomendação desse livro que está aqui. Eu estou lendo um livro que, pela segunda vez, um livro que me instigou bastante. É um livro que se chama Antifrágil, Sim. que é do Taleb. E esse livro eu estou lendo pela segunda vez porque eu acredito bastante nesse conceito aí dessa busca constante, né? Não pela resiliência, mas pela antifragilidade mesmo, né? De você estar sempre... Não se colocar como vítima. Isso. E sempre se reinventando, sabe? Eu me vejo assim, né? Nesse mundo sempre me reinventando. Sempre enxergando as novas possibilidades. E os caminhos têm suas dificuldades, não tenho dúvida disso, mas elas vão nos moldando para que a gente tenha condição de alçar outros voos. E uma frase que eu gosto bastante, que vocês trazem aqui, e eu acho que vocês nos impulsionam nisso, que você se coloca onde você está, onde você se coloca, né? E eu acredito muito nisso, né? Então, estar aqui hoje, por exemplo, era um sonho, era um desejo. Eu estar num podcast, poxa, olha que legal. Você se colocou aqui. Eu me coloquei. E estar aqui conversando com você, que é um cara que eu admiro muito, que eu tenho, né? Gente, eu estou trazendo meu livro e o Simonato já escreveu vários, né? E eu admiro, eu te acompanho, te sigo, né? Então, eu acredito nisso, nesse acesso, né? Então, eu não estou aqui porque eu me coloquei de fato. Então, isso, é o livro que eu estou lendo. Série, eu te confesso que eu estou vendo poucas, mas a última que eu assisti foi Sucessão. Muito boa. Eu gostei bastante, até recebi indicação até pelo curso, acho que foi no PFCC. Gostei bastante. Acho que foi o Fabrini. Acho que foi. Gostei muito, ainda tem alguns capítulos ainda, não assisti tudo, mas o pouco que eu já vi, eu já gostei bastante. Acho que é uma série que traz ali, principalmente para nós como conselheiros, atuando em empresa familiar ou não, eu acho que traz grandes reflexões, né? A nível comportamental e tudo, que eu acho que é o caminho que a gente, como conselheiro, além de ter hard e soft skills, a gente tem que ir além. Com certeza. Né? Quando a gente fala de nexialista, né? Como o Walter Longo traz e vocês todos aqui trazem, a gente está falando de realmente colocar nexo nas coisas, né? Ligar os pontos, né? E ligar os pontos, você tem que ter um repertório e olhar as coisas sob outra perspectiva, né? Então, eu gosto disso, eu gosto de leituras que me trazem essa reflexão. Muito bom. Sandra, se o Udo tivesse sentado aqui comigo, hoje ele não está, eu perguntaria para ele, Udo, uma palavra, uma frase, algo que te marcou nessa nossa conversa. Como ele não está, eu fiz essa frase mentalmente para mim mesmo. E a palavra que me veio da nossa conversa foi a palavra reconhecimento. Você, ao longo da sua entrevista aqui, você reconheceu, e eu perdi a conta, sinceramente, de quantas pessoas você falou pelo nome. É verdade. Que passaram pela sua vida, pela sua trajetória e que de alguma forma te impulsionaram, te ajudaram, te apoiaram. E é tão nobre esse sentimento da gratidão, do reconhecer pessoas que passaram pela nossa vida e deixaram ali alguma marca. Parabéns por isso e obrigado por trazer isso. Tenho certeza que se essas pessoas tiverem acesso a essa entrevista, elas se sentirão muito felizes em lembrar que um dia passaram pela sua vida, talvez algumas ainda estejam, outras não. Sim. Mas, poxa, ela lembrou de mim depois de tantos anos. Eu estou aqui mentalmente
lembrando de pessoas que na minha trajetória também me ajudaram. Né? E assim como pessoas passaram pela nossa vida e nos ajudaram de alguma forma, certamente nós devemos fazer isso também. Já devemos ter feito, mas devemos continuar fazendo, ajudando outras gerações, outras pessoas que estão vindo por aí, né? Para que talvez daqui 10, 20 anos alguém se lembre também. Poxa, olha lá, Sandra foi aquela pessoa que me deu aquela palavra quando eu precisava. Abriu aquela porta quando eu precisava. E no mundo dos conselhos é isso. É um ajudando o outro. Hoje eu estou num conselho, amanhã eu não estou mais, eu indico você para o meu lugar. E acontece a dança das cadeiras, porque vaga de conselho, posição de conselho não é eterna. É verdade. Você não entra numa empresa e fica o resto da vida. Não, são mandatos. As pessoas trocam, as necessidades das empresas mudam. Isso. E a gente poder um ajudar o outro nesse sentido também é importante. Então, muito legal. Quero te reconhecer por isso que você trouxe hoje para a gente aqui. Muito obrigado. Obrigada, Simonato. Agradeço aí a todos, né? E vamos continuar conectados aí nessa trajetória, nessa jornada aí, né? Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. A vocês que nos assistiram aqui no podcast Os Conselheiros, muito obrigado pela sua presença aqui até o final. Se você gostou desse episódio, clica aí no curtir, deixe o seu comentário também. Se você quiser se conectar com a Sandra, por favor, a Sandra vai deixar os contatos dela aqui também, de rede social, enfim. Ou mesmo através da Board Academy, você pode ter acesso também aqui a Sandra para bater um papo com ela, conhecer um pouco mais dela, ou quem sabe levá-la para ser conselheira aí na sua empresa. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, ative aí o sininho, se inscreva para acompanhar os próximos episódios do nosso podcast Os Conselheiros. Então, Sandra, deixa aqui seus contatos aí de rede social para as pessoas te encontrarem. O meu LinkedIn é Sandra Mesquita, né? Depois eu posso também passar. E vocês me encontram lá, Sandra Mesquita, podem me contactar. Estou super aberta para a gente tomar aí um café virtual, comer um pão de queijo. Aí ficou melhor. Melhor ainda. E adoro conhecer pessoas novas para que a gente possa se conectar e ver aí oportunidades. Contem comigo. Muito obrigada. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.